Vamos ler o texto. O texto é uma continuação direta daquela discussão que está sendo tratada no capítulo 2, tá? Que a gente tratou na semana passada, sobre a questão de como tratar o irmão arrependido. O apóstolo Paulo faz ali um tratamento da situação, e ele está contando essa grande narrativa, essa grande confusão que começou já lá no começo do capítulo 2, no finalzinho do capítulo 1, quando ele fala da sua mudança de planos, de que ele pretendia primeiro passar em Corinto depois de passar na Macedônia. Quem assistiu 2 aulas atrás viu o mapa que a gente colocou para você se situar lá nas peregrinações do apóstolo Paulo. Então você puxa de memória aí o mar Egeu, ali, o mar Mediterrâneo, tá? Você tem ali a ponta da Itália, né? A bota da Itália. Você olha um pouquinho mais para a direita assim, você vai ter ali uma ponta de continente ali. Aquilo ali é a região da Acaia, tá? É a região da Acaia, onde fica Atenas, é onde fica hoje a Grécia, tá? Então você vai olhar aquele ponto ali. Um pouco acima de Atenas vai estar a região da Macedônia, tá? Que é a região que origina o Império Grego, né? O Império Grego não é exatamente o Império Grego, é o Império Macedônico, na verdade. Alexandre o Grande é macedônico, ele não é grego de nascimento, mas eles absorvem a cultura grega, e ao absorverem a cultura grega, ele aplica no seu método de domínio, né, toda a filosofia grega e aí faz o processo de helenização do mundo antigo. Mas então, você sobe um pouquinho no mapa, você vai ter a Macedônia ali embaixo, e um pouco abaixo de Atenas você vai ter Corinto, tá? Corinto ainda existe até hoje. Então, qual era o propósito do apóstolo Paulo? Ele está do outro lado do mar, ele está em Éfeso, nessa altura. Ele gostaria de sair de Éfeso e ir para a Macedônia, e da Macedônia passar por Corinto. Ele muda de ideia, a ideia dele então seria agora passar por Corinto 2 vezes. Quando ele passa a primeira vez, ele tem uma briga lá com o pessoal em Corinto, uma grande discussão, que ele fala lá no capítulo 1, ele diz que saiu de lá muito triste, né? Essa visita é chamada de visita constrangedora. Ele então segue para a Macedônia, faz o que tem que fazer na Macedônia, ele passa lá o tempo que ele tinha que passar com a Macedônia. Tito está acompanhando ele. Ele então resolve não voltar por Corinto, e ao invés de voltar por Corinto, ele manda uma carta por intermédio de Tito. Ele fala tudo isso ao longo dessa carta, tá? Porque é o estilo do apóstolo Paulo trabalhar com digressões. Então por isso você precisa entender esse pano de fundo, porque ele vai e volta aos temas, volta e meia ao longo da escrita. Então, se você não conseguir entender o contexto todo, muitas vezes você pode achar que o texto está meio desconexo e meio sem sentido. Mas então o que aconteceu? O apóstolo Paulo manda uma carta, que é chamada carta constrangedora. É uma carta muito dura, em que o apóstolo Paulo trata de todos os problemas que foram vivenciados ali nessa visita dele, nessa visita que ele faz ali. Essa carta nós nunca tivemos acesso, a gente já comentou isso em outras aulas. Tá? Mas a gente tem ideia do conteúdo pela forma como o apóstolo Paulo trata. Ele vai dizer que escreveu com lágrimas, com muita tristeza, com muita dor no coração. Essa carta é enviada por Tito. Tá? Tito então vai a Corinto, e o apóstolo Paulo volta para a região, para o outro lado do mar. Ele volta então para Troade, tá? Que é de onde ele vai passar um tempo ali em Troade, onde ele deveria encontrar Tito. E aí é nesse momento que o texto começa. Tá? O apóstolo Paulo agora vai relatar o que aconteceu na sua volta, depois de ter enviado Tito, e o que aconteceu com ele nesse período. E aí ele vai abrir no verso 16, se eu não me engano, no verso 14, perdão, ele abre uma digressão, como nós vamos ver, essa digressão vai até o capítulo 7. Tá? Mas no verso 12 e no verso 13, ele vai tratar desse interregno, aí, desse evento que acontece após a sua saída da Macedônia, o envio para Tito e o que isso gera nele. Então vamos ao texto para a gente entender o que está acontecendo. Então o apóstolo Paulo diz: quando cheguei a Troade para pregar o evangelho de Cristo, ainda que uma porta me tivesse sido aberta pelo Senhor, não tive descanso no meu espírito, pois não encontrei ali meu irmão Tito. Assim, despedindo-me deles, parti para a Macedônia, mas graças a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o aroma do seu conhecimento. Porque para Deus somos o bom aroma de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte para a morte, mas para aqueles aroma de vida para a vida. E quem está preparado para estas coisas? Porque não somos mercenários da palavra de Deus,
como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus na sua presença. Então, nós temos aí 2 blocos de informações, do verso 12 até o verso 14, nós temos ali o tratamento do apóstolo Paulo na sua ansiedade por notícias. Então, como eu comentei, no verso 12 e no verso 13, Paulo menciona que ele chegou em Troade. Em Troade, ele deveria encontrar Tito, tá? Eles devem ter combinado, lembra que nós estamos em um período que você não tem comunicação em tempo real, então muito provavelmente ele combinou com Tito, dizendo, olha Tito, você vai para Corinto, a partir da Macedônia, Tito vai por terra, tá? O que é mais rápido, tá? Porque as cidades são próximas uma da outra, tá? A região da Macedônia é próxima ali da região de Corinto, então ele foi por terra, que foi mais rápido. O apóstolo Paulo foi por mar, tá? Que tem as paradas nos portos, então ele deve ter demorado mais tempo para chegar em Troade. Por isso ele imaginou que ao chegar em Troade ele fosse encontrar Tito, tá? Então ele, quando chega em Troade, ele não encontra Tito. Deus abre uma porta para o apóstolo Paulo pregar o evangelho em Troade. Ele já havia passado por Troade em outras visitas missionárias e ainda não havia iniciado um trabalho significativo em Troade. Se você puxar de memória aí, a primeira vez que Troade aparece na vida do apóstolo Paulo é quando ele recebe a visão do homem da Macedônia, tá? Que é uma visão que ele recebe lá pela sua segunda viagem missionária, quando eles estão ali pensando em ir para o leste, né? Em ir para o leste em direção ao continente. Deus então aparece numa visão, ou melhor, Deus concede ao apóstolo Paulo uma visão onde ele vê um homem com vestimentas macedônicas, né? Com vestimentas típicas de um macedônico, e pedindo para que ele atravessasse o mar e fosse para Macedônia, tá? Essa é a primeira vez que Troade aparece. Então, Paulo, nesse momento, não inicia um trabalho em Troade, mas depois, por outras 2 vezes, ele passa por Troade, e agora, nessa vez, Deus abre uma porta para que ele faça um trabalho missionário lá. Paulo inicia esse trabalho missionário em Troade. Esse trabalho ele é frutífero pelo restante dos relatos, especialmente de Atos. A gente sabe que em Troade se formou uma igreja, e se organizou uma igreja, mas embora essa porta tenha sido promissora, o apóstolo Paulo, por não ter encontrado Tito lá, fica muito angustiado, fica muito apreensivo, e ele não consegue se concentrar devidamente no trabalho. É isso que ele diz aí no verso 12 e 13. Tá? Ainda que tivesse uma porta, uma oportunidade dada por Deus para pregar o evangelho, o apóstolo Paulo não consegue desenvolver o trabalho a contento. Então, ele no meio do caminho para o trabalho, ele deve ter iniciado ali uma congregação, deve ter discipulado algumas pessoas, deve ter preparado minimamente ali um pequeno presbitério ali de pessoas com um mínimo de condições de dar continuidade ao trabalho, e aí ele decide ir à Macedônia, ver se na Macedônia ele encontra Tito, tá? Porque lembra que você não pode ficar andando aleatoriamente, porque como você não tem comunicação em tempo real, se ele andasse aleatoriamente, ele era capaz de se perder e eles ficarem meses ali tentando se encontrar. Então ele volta para Macedônia na expectativa de que da Macedônia para Corinto ele conseguisse informações mais rápidas, tá? Então Paulo está muito preocupado com o que aconteceu com o resultado da carta, tá? Essa ansiedade toda do apóstolo Paulo é ligada diretamente ao conteúdo da carta. Ele escreve uma carta muito dura, uma carta muito forte, ele trata com muita dureza dos problemas da igreja de Corinto. Lembra que o apóstolo Paulo tem um amor muito grande pela igreja de Corinto. É impressionante se você analisar a relação do apóstolo Paulo com a igreja de Corinto e a relação do apóstolo Paulo com outras grandes igrejas do mundo antigo. Você pensar em Éfeso, você pensar em Colossos, você pensar em Filipos, se você pensar nessas outras igrejas todas que a gente está estudando lá em Apocalipse, quase todas elas estão ligadas direta ou indiretamente ao trabalho do apóstolo Paulo, né? Porque ele é o obreiro ele é o missionário que desenvolve o evangelho ao longo da Europa, né? Ao longo do continente europeu. Então, ainda que todas essas igrejas que, tirando uma aqui, outra ali, a grande maioria delas são igrejas muito mais organizadas, muito melhores no seu comportamento cristão, Paulo tem um amor muito grande por Corinto. Ele passou muito tempo em Corinto, ele trabalhou arduamente em Corinto,
e ele desenvolve um relacionamento afetuoso com Corinto muito forte. E toda essa celeuma que está envolvendo o apóstolo Paulo e os opositores que se levantam contra ele lá em Corinto, nesse momento, estão incomodando muito o apóstolo Paulo, estão tirando o sossego dele. Então ele manda uma carta muito dura para tratar desse assunto. Se você estudou a primeira carta conosco, você viu que lá ele já foi muito duro, então você imagina que que essa carta dura deve ter sido realmente algo bem constrangedor, bem duro mesmo, a forma como ele tratou. E aí ele está ansioso por informações, e aí ele vai atrás de Tito para ver se ele descobre o que aconteceu. Tá? A ansiedade do apóstolo Paulo era tão grande que ele não consegue desenvolver o trabalho. Tá? Essa ansiedade dá mais peso, aquelas palavras que estão lá no verso 4 do capítulo 2, quando ele diz: vos escrevi em meio a muita tribulação e angústia de coração, com muitas lágrimas. Né? A gente já citou anteriormente. Então, de fato, ele escreveu realmente em meio a muitas lágrimas, com muita angústia, com muita tribulação. Então, ele queria saber o que aconteceu, qual é o resultado, qual é o que gerou na igreja. Nós sabemos, nós vamos ver mais para frente, só no capítulo 7 a gente vai descobrir, mas a gente sabe, pelo contexto da carta, do que o apóstolo Paulo já dá ali nas entrelinhas iniciais, que essa carta surte efeito. A Tito leva essa carta à igreja de Corinto. A igreja de Corinto, de fato, se arrepende. A igreja de Corinto aceita as orientações do apóstolo Paulo, entende que havia se comportado errado, disciplina aqueles que precisam ser disciplinados, corrige os rumos que precisavam ser corrigidos. E aí essa carta que a gente está estudando agora, que é a segunda carta, ela é fruto desse processo de restauração de laços entre o apóstolo Paulo e a igreja de Corinto. Tá? Isso demonstra que esse contexto todo que a gente está estudando, essa angústia do apóstolo Paulo, isso demonstra que nem sempre o obreiro consegue superar todas as dificuldades pessoais a ponto de aproveitar as oportunidades que Deus abre para o evangelho. Então, essa aqui é uma aplicação que a gente pode fazer do texto que é bastante significativa. Às vezes a gente tem a percepção de que obreiros, missionários, pastores, evangelistas, pessoas que foram vocacionadas por Deus para fazer um trabalho específico, especialmente trabalho de plantação de igreja e o trabalho de discipulado, liderança e pastoreio de igreja, a gente tem a sensação às vezes que essas pessoas são super-homens, né? Que elas têm a capacidade de superar todas as adversidades, porque elas têm uma espécie de ligação mais próxima com Deus, ou porque elas são vocacionadas por Deus, foram chamadas por Deus, então elas têm mais capacidade de enfrentar as adversidades da vida. E nós percebemos aqui na pessoa do apóstolo Paulo que talvez seja o maior líder da história do evangelho, o maior evangelista da história do evangelho, ainda que você possa comparar de efeitos numéricos. Por exemplo, evangelistas mais modernos pregaram para mais pessoas do que o apóstolo Paulo, mas nenhum deles tem a importância histórica que o apóstolo Paulo tem e a sua importância na fundação de tantas igrejas ao longo de um período tão curto. Tá? Se você fizer a conta, o tempo de vida do apóstolo Paulo entre conversão e morte não foi mais do que 30 anos, tá? Não foi mais do que 30 e poucos anos. É o período de Atos ali, na verdade até um pouco menos. O apóstolo Paulo tem entre 25 e 30 anos no máximo de vida evangélica, né? Dentro do evangelho. Ele deve ter morrido ali por volta dos 60 e poucos anos, ele se converte ali algo em torno do próximo dos 30, e ele faz daquele período ali um trabalho que reverbera efeitos a 2000 anos depois. Nós ainda estamos estudando e aprendendo sobre o que esse homem fez ao longo do seu período de vida. Então, nesse processo, o apóstolo Paulo talvez seja o homem mais capacitado que nós temos no Novo Testamento. Tá? Um homem que tinha a sabedoria humana, ele era um homem estudado, um homem inteligente, um homem que tinha o conhecimento cultural, ele dominava a teologia do seu tempo, ele dominava o Antigo Testamento, ele dominava tudo aquilo que era necessário para interpretar os ensinos de Cristo e aplicar esses ensinos à vida das pessoas, mas nesse caso específico aqui, ele está tão angustiado, ele está tão atormentado pelos efeitos que aquela carta poderia gerar na igreja de Corinto, que ele não consegue desenvolver um trabalho, ainda que ele tenha consciência de que foi Deus que abriu aquela porta. Tá? Ainda que ele tenha consciência de que foi Deus que abriu aquela porta. E ele consegue
colocar as coisas no lugar e dizer assim, olha, eu não tenho condições de dar continuidade a esse trabalho. Isso aqui é interessante por dois lados. Primeiro, para que a gente entenda que evangelistas, pastores e pregadores, missionários não são super-homens, eles têm dificuldades também. Muitas vezes, por conta dessas dificuldades, eles não conseguem desenvolver o trabalho por completo. E segundo, ninguém é insubstituível, tá? Ninguém é insubstituível. O apóstolo Paulo tinha consciência de que foi Deus que abriu aquela porta para ele. Ele não tem condições de desenvolver o trabalho. Ele segue para frente, ele vai fazer o que ele precisava fazer para trazer paz para o seu espírito. E o trabalho em Troade é desenvolvido por outras pessoas, tá? Deus levanta outros obreiros que desenvolveram o trabalho em Troade. Mais para frente, ao longo do relato do Novo Testamento todo ali, do período do Novo Testamento, a gente vai saber que a igreja de Troade se organizou, que a igreja de Troade se desenvolveu, que uma comunidade cristã foi organizada ali. O apóstolo Paulo ainda vai passar mais uma vez por Troade, na sua viagem de volta para Jerusalém, quando ele vai seguir os últimos momentos da sua vida. Então ele sabe que tem uma comunidade que foi organizada ali, uma comunidade que foi desenvolvida. Isso é interessante para percebermos que até o próprio apóstolo Paulo entendeu que ele mesmo não era insubstituível, então ele segue, ele vai apaziguar a sua alma, que está atormentada, sem informações de Corinto, e outra pessoa foi levantada por Deus para desenvolver essa oportunidade que foi aberta ali em Troade, certo? Continuando, a gente entra agora no verso 14 até o verso 17, e a gente tem agora uma digressão que o apóstolo Paulo abre aqui. Isso é característico das escritas do apóstolo Paulo, esse processo de digressões. Tá? Ele está falando de um tema, ele abre uma digressão, ele passa 2, 3 capítulos falando nisso. Uma digressão bastante conhecida, eu já comentei com os irmãos, quando nós estudamos em 1 Corinto, a relação entre os capítulos 12, 13 e 14. Tá? Então, no capítulo 12, o apóstolo Paulo está falando de dons, tá? Está tratando dos dons, do uso dos dons, especialmente o dom de língua e o dom de profecia. Aí, no capítulo 13, ele abre uma digressão, ele vai falar de outra coisa. Está ligado com o que ele está falando, tá? Mas ele vai falar do amor, ele vai falar de um outro caminho. Tá? E aí, no capítulo 14, ele volta para a discussão sobre dons. Então, é característico dos escritos do apóstolo Paulo. Isso faz parte também meio de uma forma de escrita do mundo antigo, mas o apóstolo Paulo, isso é bem característico. Outros autores do Novo Testamento não fazem tantas digressões como o apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo costuma fazer digressões grandes que muitas vezes nos confundem na leitura. Essa é uma delas. Ele vai começar agora uma digressão e ele vai até o capítulo 7, verso 4 nessa digressão. Então, ele vai agora aparentemente mudar de assunto, tá? Mudar de rumo. Ele vai agora tratar de uma série de defesas sobre o seu ministério, sobre o caráter do seu ministério, sobre o fruto do seu ministério. Essas defesas estão intimamente ligadas com acusações que fizeram a ele lá em Corinto, na passagem constrangedora, mas ele vai aparentemente trocar o assunto. Ele estava falando de um relato da sua viagem, estava contando o relato da sua viagem, aí ele faz uma interrupção agora, vai até o capítulo 7, verso 4, depois do verso 5 em diante do capítulo 7 é que ele volta a falar da sua viagem, dessa questão da mudança de planos, do seu encontro com Tito, de como ele recebeu a resposta do que havia acontecido lá em Corinto, pela passagem de Tito. Então a gente vai iniciar esse estudo agora da digressão, vai estudar esses 3 versos, ele faz essa primeira defesa aqui, e aí ao longo das próximas aulas a gente vai continuar estudando essa digressão. Quando ela encerrar, eu vou lembrar vocês dela, para que vocês possam fazer a ligação correta, a interpretação correta do texto de uma forma mais linear, certo? Então, ele vai fazer uma série de defesas sobre o seu ministério aqui. E nesse trecho, ele vai se defender das acusações dele ser um perdedor, tá? Porque uma das grandes acusações que fazia o apóstolo Paulo é que, na verdade, ele era um perdedor. No primeiro capítulo, ele começa a se defender de acusações de que ele era uma espécie de desafortunado, era alguém que Deus não gostava, pelo menos isso, porque por onde o apóstolo Paulo passava, ele sofria, ou ele era preso, ou ele era açoitado, ou ele era expulso, ou ele era rejeitado pelos judeus, ou ele era rejeitado pela cidade, e isso gerou essa fama entre os seus opositores lá em Corinto, de que o apóstolo Paulo era um desafortunado. Agora eles mudam a acusação e começam a chamar o apóstolo Paulo de perdedor, no sentido de que
por onde ele passa, não consegue florescer um trabalho que seja assim, vistoso, né? Algo que as pessoas digam, olha, aquela cidade foi transformada pelo evangelho, no sentido de que todo mundo na cidade agora abraça o evangelho, todo mundo na cidade está muito feliz com aquela situação. Nós sabemos que grandes igrejas se formaram, pelo menos três igrejas muito famosas que foram fundadas pelo apóstolo Paulo vão ser muito fortes. Uma delas é Corinto, outra Éfeso, outra você pode considerar Colossos também como uma igreja muito forte. Todas elas são muito bem estruturadas, mas nenhuma delas faz com que a sua cidade toda se torne uma cidade evangélica. Mas isso não tem nada a ver com o trabalho do apóstolo Paulo. Nós conseguimos analisar isso com uma certa tranquilidade, mas seus opositores tinham uma visão humana da situação e diziam isso sobre ele. Olha, ele é um perdedor, porque por onde ele passa, as coisas não progridem, tá? A igreja não se torna uma igreja vistosa, grande. E essa era uma acusação que faziam lá no início da primeira carta. Lembra quando o apóstolo Paulo trata na primeira carta das facções? Eu sou de Paulo, eu sou de Corinto, eu sou de Apolo, eu sou de Cristo. A briga entre essas facções era porque o apóstolo Paulo não era considerado um grande orador, um orador eloquente, um orador que usasse dos métodos de oratória que eram característicos de seu tempo. E esses novos líderes que estavam lá em Corinto eram eloquentes, eram falastrões, eles falavam muito bem, eles dominavam as massas, e isso fazia com que a igreja também tivesse uma aceitação social melhor, porque usavam dos mesmos tipos de argumentação lógica que os coríntios davam valor em seu tempo. Então, nesse processo, o apóstolo Paulo trata lá sobre essa questão da eloquência, da desnecessidade do uso da eloquência. Ele vai fazer comparativos lá na primeira carta, dizendo que o evangelho, na verdade, é loucura, que a pregação do evangelho é loucura, que ele não tem nada de racional, tá? Nesse sentido. Ele não deve ser tratado como algo racional, porque ele é irracional, porque parte do princípio de que um perdedor, aquele que foi crucificado, morto, é na verdade o vitorioso, é o vencedor, porque com a sua morte ele conquista a vitória. A morte de Cristo elimina a morte de todos nós. Então ele trata tudo isso na primeira carta, a gente estudou isso ao longo dos últimos meses. Então esse tipo de situação gera nos seus opositores esse tipo de comportamento em relação a ele, dizendo, olha, ele é um perdedor, porque onde ele passa as coisas não florescem. Aí o apóstolo Paulo vai começar a fazer uma defesa, vai dizer, olha, eu não sou um perdedor e eu vou mostrar para vocês. Ele vai começar ali o verso dizendo que ele dá graças a Deus porque Cristo sempre os conduz em triunfo. Tá? O triunfo aqui é uma imagem que ele está evocando da parada triunfal romana. O que é a parada triunfal romana? Se você já assistiu algum filme sobre o Império Romano, especialmente os que contam a história de Júlio César, ou que contam o período ali da formação do Império Romano, né? Lembra que Roma não é sempre um império, ela antes era uma espécie de uma república governada por senadores, né? Que escolhiam um líder específico para comandar as tropas, né? Do exército. Então, se você já assistiu algum desses filmes ou dessas histórias que se passam entre ali esse período dos imperadores, você vai ver que após uma grande batalha, uma grande vitória militar, esses heróis de guerra adentravam a cidade. Os heróis de guerra adentravam a cidade em uma grande parada, né, uma parada militar. Então eles viam o herói, o líder, né, normalmente o chefe da legião ali, o general da legião, ou mesmo o imperador, quando ele estava comandando as legiões, ele vinha à frente, né, sendo puxado em sua carruagem com cavalos brancos. Ele vinha então passeando, né, diante da cidade, as pessoas ovacionando ele. Atrás dele vinham os seus despojos de guerra, aquilo que eles haviam conquistado em guerra, né, os despojos materiais, os espólios materiais que eles haviam conseguido em guerra. E ao fim dessa parada vinham os escravos, os inimigos, os generais inimigos que foram presos, vinham sendo arrastados, né, para serem executados em praça pública, para simbolizar essa vitória
sobre toda a situação, sobre toda a batalha. Então, essa imagem é uma imagem muito comum na mente do romano, tá? Na mente do Império Romano. Assistir uma parada triunfal dos líderes era algo que fazia parte das expectativas dos romanos durante o período de guerra. Então, Paulo diz, olha, diferente do que vocês estão dizendo, Cristo sempre me conduz em uma parada triunfal. Nós estamos sempre participando de uma parada triunfal. Eu estou sempre participando desse tipo de parada triunfal em Cristo. Lembra que o texto fala que é Cristo que nos conduz em uma parada triunfal. Então ele diz isso, Cristo sempre nos conduz em triunfo. Tá? E aí ele vai explicar por que Cristo sempre nos conduz em triunfo. A ideia que ele intenta aqui é deixar claro que o seu ministério nunca é mal sucedido. Pelo contrário, em Cristo ele sempre triunfa. Em Cristo ele sempre vai haver vitória. E aí ele vai explicar por que ele sempre tem vitória. Porque ele vai evocar aqui um outro elemento desse processo da parada triunfal, que é a questão dos aromas, do cheiro, tá? Porque fazia parte do processo, enquanto o herói de guerra caminhava ali durante a parada, algumas mulheres iam jogando pétalas de rosa, iam jogando pétalas de flores, né? E aquilo ia gerando um aroma, né? Um cheiro, um perfume, que era exatamente para criar um ambiente de satisfação, de beleza ali no processo triunfal. Era para agradar também o herói ali, né? Era um benefício que ele recebia, tá? Ele sentiu o perfume, e aquilo para ele e para os seus soldados, aquilo era perfume de vitória, aquilo era perfume de boas lembranças, né? Iam trazer boas lembranças. Agora, para quem está lá atrás, para quem está preso, a percepção desse cheiro é saber que a sua morte está chegando, porque esse processo acontecia já no fim da parada, quando o herói descia da sua carruagem e começava a andar em direção à praça principal, onde os seus inimigos seriam executados. Tá? Então, para os heróis era um bom perfume, mas para os prisioneiros era perfume de morte. É isso que o apóstolo Paulo está citando. Então, imagina aqui, ele está dizendo, olha, em Cristo eu sou sempre conduzido em vitória, porque em Cristo nós exalamos o perfume da vitória. Tá? Em Cristo nós exalamos esse bom perfume da vitória. Aí ele continua nesse processo, usando esse exemplo do perfume, para explicar o porquê que eles são sempre vitoriosos. Por que o evangelho é sempre vitorioso. Então Paulo, deixa eu voltar aqui no slide anterior. Então Paulo vai explicar o seguinte, olha, para esses que ouvem o evangelho e se convertem, eles então encontraram vida. Quando eu prego o evangelho e as pessoas se convertem, eles encontram vida. Quando eu prego o evangelho e as pessoas rejeitam, eles encontram morte. Então, de um lado do outro, eu estou sempre fazendo aquilo que Deus me mandou fazer. Porque aqueles que se convertem encontraram vida, encontraram o aroma de vida. Aqueles que rejeitam o evangelho estão selando a sua morte eterna e encontrarão então o perfume de morte. Nesse sentido, o evangelho cumpriu a sua missão. O evangelho cumpriu a sua tarefa. Porque o mesmo sol que endurece a argila é o mesmo sol que amolece a cera. Então, nesse sentido, o evangelho é o sol. Tá? Ele, então, endurece quem tem que ser endurecido e ele amolece quem tem que ser amolecido. Nesse sentido, ao longo de todo o texto bíblico, o evangelho, ao ser pregado de maneira cristocêntrica, de maneira correta, da maneira como o texto bíblico nos comanda a pregar o evangelho, ele se encarregará de fazer o seu trabalho. Ao pregador cabe anunciar a verdade. Não cabe converter as pessoas, não cabe convencer as pessoas. Quem converte, quem convence é o Espírito Santo. Então, nesse sentido, o apóstolo Paulo diz, quer as pessoas ouçam o evangelho e se convertam, quer as pessoas ouçam o evangelho e rejeitem, nós sempre triunfaremos, porque a mensagem do evangelho cumpriu a sua tarefa. Qual é a sua tarefa? Expor os corações que precisam ser amolecidos, expor os corações que precisam ser endurecidos. Então ele continua explicando e vai dizendo, olha, quem é que está preparado para essas coisas? Quem é que está preparado para fazer essas coisas? E aí ele vai responder humildemente, eu, tá? Por que eu estou preparado para fazer essas coisas? Por que eu estou preparado para anunciar o evangelho como essa ferramenta que define a vida das pessoas?
Porque eu não mercadejo o evangelho, porque eu não mudo a essência do evangelho, porque eu não altero o conteúdo. Aí ele diz ali no último verso, porque não somos mercenários da palavra de Deus, como tantos outros, mas falamos em Cristo com sinceridade da parte de Deus e na sua presença. Qual é a crítica que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Especialmente aos seus opositores, tá? É que as pessoas estavam adulterando o evangelho a fim de que você sempre obtivesse o resultado positivo, o resultado das pessoas abraçando o evangelho, ainda que para isso você tivesse que adulterar a mensagem do evangelho. E o apóstolo Paulo está dizendo, não é assim que funciona, porque o evangelho sempre triunfa. O evangelho sempre triunfa, porque onde ele chega e ele encontra o coração que tem que ser amolecido, ele vai amolecer esse coração. E onde ele chega e encontra o coração que tem que ser endurecido, esse coração será endurecido. Então não cabe ao pregador definir se as pessoas devem se converter ou não. Quem converte os corações das pessoas é o Espírito Santo de Deus. Quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Cabe ao pregador anunciar única e exclusivamente a mensagem do evangelho sem alterar, sem mercadejar ela, sem adulterar o conteúdo. E era isso que estava acontecendo. As pessoas estavam adulterando o evangelho, por quê? Porque o evangelho é duro, o evangelho é uma mensagem que ofende. A gente já falou em outras aulas que a mensagem do evangelho é uma mensagem ofensiva, porque ela começa dizendo a você, você é pecador. E se você não entender que é pecador, você não vai encontrar arrependimento. E se você não se arrepender, você não será salvo. Um parêntese rápido aqui. Essa semana, ou semana passada, não vou me lembrar agora, morreu um funkeiro brasileiro aí, né? De repente ele se tornou um santo, né? Porque todo mundo lamenta a morte dele, está todo mundo sofrendo pela morte. Todo mundo não, né? Algumas pessoas estão aí lamentando de uma maneira geral essa morte. E aí eu vi um meme na internet que juntaram no céu, né, esse rapaz que acabou de morrer, tantos outros da mesma turma ali, outros MCs da vida que morreram também ao longo dos últimos anos aí, eles estavam todos no céu, como se eles tivessem morrido e ido para o céu, né? E embora as circunstâncias da morte desse rapaz, embora não tenha sido oficializado, mas as circunstâncias parece que foi tentando fugir de um flagra da sua esposa, que ele estava em adultério e aí estava adulterando, e aí aparentemente a sua esposa iria flagrar, ou ele tentou fugir, pular de uma sacada de um apartamento para outro, e nesse processo ele caiu, né? Caiu e morreu. Caiu do prédio, lá do 11º andar, se não me engano. Então, nesse processo, nós temos essa banalização. As pessoas acham que morreu, virou santo e vai para o céu. E o Evangelho diz exatamente o oposto. Se você morreu sem Cristo, você está condenado eternamente. Se você morreu reconhecendo-se um pecador e pedindo clemência para que o sangue de Cristo seja expiado sobre você, você então encontrará salvação. Se não há arrependimento, se não há reconhecimento de pecado, se não há mudança de vida, se não há demonstração a Deus de que você está arrependido, não há essa história de que Deus é pai de todos e que todo mundo vai para o céu, e porque Deus é bonzinho, porque no final das contas ele vai perdoar todo mundo. A palavra de Deus é muito clara, e o Evangelho ele anuncia isso. O Evangelho anuncia coisas boas, anuncia que todo aquele que está em Cristo pode descansar, pode tomar o jugo dele que é leve, todo aquele que tem fome espiritual será saciada por Cristo, os oprimidos serão confortados por Cristo. Há mensagens boas no Evangelho? Mas há essa mensagem dura que faz parte do conteúdo do Evangelho. Se você não se arrepender, você vai encontrar a condenação eterna. Então, nesse sentido, o Evangelho é ofensivo. Ele diz, você precisa se arrepender. E não tem essa coisa de, eu acho que eu sou bonzinho, tá? E por isso eu mereço ir para o céu. O apóstolo Paulo é muito claro na carta aos Romanos, ele evoca uma série de textos do Antigo Testamento, deixando de forma muito clara que não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos foram reconhecidos por Deus como injustos e pecadores e devem ser condenados à morte, porque o salário do pecado é a morte, tá? Mas o dom gratuito de Deus é a vida. Então, nesse processo, como o salário do pecado é a morte, se não houver arrependimento, tá? Se não houver confissão de pecados, se não houver reconhecimento da sua condição pecaminosa,
você fatalmente não encontrará salvação. E quem é que nos dá condições de nos arrepender de nossos pecados? Quem é que amolece o nosso coração para que nós reconheçamos a nossa condição de pecadores? O Espírito Santo de Deus. Ele é que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, por isso, o Evangelho é essa mensagem dura, mas é a mensagem que produz vida, é a mensagem que produz salvação, é a única mensagem que pode produzir salvação. Então, o apóstolo Paulo diz aos seus interlocutores que ele não mercadeja o Evangelho, ele não altera, ele não adultera o conteúdo do Evangelho para obter respostas positivas ao Evangelho. E é exatamente por isso que, por onde quer que ele passe, ele anunciando o Evangelho verdadeiro, quer as pessoas se convertam, quer as pessoas não se convertam, ele é triunfante, ele é bem-sucedido, porque o Evangelho fará a sua tarefa por onde ele quer que ele for anunciado. Isso nos lembra aqui aquela passagem que Cristo fala, da passagem do semeador. O semeador saiu a semear. O semeador não sai para escolher terreno. Ele não sai para preparar terreno. Ele sai para lançar a semente. E a semente cai em diversos tipos de terrenos. Tem terreno que recebe a mensagem, mas perde. Tem terreno que nem sequer recebe a mensagem. Tem outros terrenos em que a mensagem floresce, mas com o tempo murcha. Tem outros terrenos em que a mensagem floresce, permanece, cresce e dá frutos. Então isso nos mostra, a parábola do semeador nos mostra que no fim das contas a nossa tarefa como anunciantes é apenas anunciar o verdadeiro Evangelho, para que o Evangelho sim faça a sua tarefa, porque o poder para transformar a vida de todo aquele que crê é do Evangelho, não é do pregador. Tá? Então, uma vez que Paulo não adulterava o Evangelho para obter resultados, ele sabia que o resultado, quer positivo, quer negativo, era sempre a vontade de Deus. Por quê? Porque ele está anunciando o verdadeiro Evangelho. Tá? Então, nesse sentido, quais são as aplicações que a gente pode fazer desse pequeno trecho que a gente estudou hoje? Tá? A primeira aplicação é que líderes, mesmo os mais capacitados, passam por forte estresse e que às vezes os impedem de fazer o que se espera deles. Então, a gente já fez essa aplicação lá no início. Líderes, por mais capacitados que sejam, são pessoas, eles têm dificuldades, muitas vezes passam por momentos de estresse e não conseguem desenvolver todo o trabalho. Isso significa que eles não são menos importantes, não significa que eles estão desobedecendo a Deus, não significa que eles sejam perdedores, mas muitas vezes têm limitações e não conseguem vencer essas limitações. Isso também nos mostra que, por mais capacitados que sejam, eles não são insubstituíveis, porque o Evangelho há de progredir, há de continuar, porque a obra é de Deus, é de Cristo. Deus levanta e capacita os seus para fazer o trabalho. Obviamente que isso não pode servir de muleta para a liderança, tá? A liderança não pode usar isso como uma espécie de muleta do tipo, não, porque eu sou homem, então por isso eu posso cometer falhas. Os líderes, especialmente a liderança pastoral, aqueles que estão à frente da tarefa de anúncio, de pregação e de comando da igreja, deles é exigido um comportamento acima do padrão dos demais, tá? Isso é bíblico, tá? O pregador tem que ter um comportamento diferenciado. Quando o apóstolo Paulo fala, tanto em Tito quanto na carta a Timóteo, quando ele dá as características do presbítero, e aqui o presbítero é sinônimo de pregador, é sinônimo de líder, sinônimo de pastor também. Quando ele dá as características, ele dá um rol de características que não é um rol que é exigido de todo cristão, mas é exigido do pregador, é exigido do líder. Então, nesse sentido, ainda que a gente saiba que os líderes passam por dificuldades, que eles têm também limitações, isso não pode servir de muleta para eles. Eles não podem se escorar nesse tipo de situação e dizer, não, porque eu sou homem, eu posso falhar, eu posso cometer erros. Tá? É preciso haver a compreensão de que aquele que foi chamado para liderar, ele foi chamado para carregar um fardo especial. Tá? E esse fardo especial exige dele um comportamento diferenciado. Óbvio que nós, que estamos sendo liderados, não podemos olhar para ele e simplesmente tratá-lo como uma espécie de super-homem que nunca poderá falhar. Tá? Nós precisamos ajudá-lo, auxiliá-lo, dar suporte, orar, desenvolver o trabalho juntamente com ele. Tá? Por isso que a igreja deve, na medida do possível, não sobrecarregar suas lideranças e dividir as diaconias corretamente. Tá? Então, a diaconia da palavra, a diaconia do ensino, a diaconia da liderança
é fardo dos presbíteros da igreja. E aqui presbítero, mais uma vez, é sinônimo de pastor, é sinônimo de líder, é sinônimo de todo aquele que ensina na igreja, que tem essa vocação, essa capacitação de ensino. Mas existe a diaconia da mesa, tá? É a diaconia daqueles que fazem as outras coisas da igreja. Então, não é salutar, não é saudável que o pastor resolva todas as questões da igreja. A igreja precisa desenvolver a sua liderança também das outras diaconias, de maneira que esse trabalho seja desenvolvido com todos, seja dividido com todos e todos possam desenvolver o trabalho corretamente e não sobrecarregar uma única liderança, porque isso vai gerar estafa, isso vai gerar cansaço, isso vai gerar estresse, tá? E vai impedir que o trabalho seja feito corretamente, certo? Segundo, ou terceira aplicação, o resultado da pregação não depende do pregador, tá? O resultado da pregação não depende do pregador. Então, pessoas que têm vocação para pregar e que têm expectativa de se tornarem pregadores, e mesmo quem está acompanhando pregadores, tem que entender que o resultado da pregação não depende do pregador. O pregador é apenas um instrumento para entregar uma mensagem que já está fechada. A mensagem não é do pregador. Óbvio, existem pregadores mais hábeis do que outros? Existem. O apóstolo Paulo não era um hábil pregador. Ele não era um eloquente pregador. O apóstolo, ou melhor, Apolo, ele era considerado pelo texto bíblico deixa claro que ele sim era um homem eloquente. Então, provavelmente, Apolo pregava muito melhor do que o apóstolo Paulo. Tá? Apolo pregava muito melhor. Era melhor ouvir Apolo do que ouvir Paulo. Mas nem por isso significa que o trabalho de um ou de outro foi mais frutífero por conta da sua capacidade de eloquência. O apóstolo Paulo plantou inúmeras igrejas e até hoje estamos vivendo sobre a interpretação paulina do evangelho. Tá? Nós somos, em certo sentido, paulianos, né? Porque o grosso do que nós entendemos do evangelho, entendemos pela ótica do apóstolo Paulo e entendemos que Deus nos fez caminhar por essa trilha e colocou este homem como nosso auxiliar no entendimento do evangelho, o capacitou para isso. Então, nesse quesito, o resultado da pregação não depende da eloquência do pregador, depende do conteúdo que está sendo entregue. E se esse conteúdo for um conteúdo genuinamente bíblico, for o evangelho real, for o evangelho bíblico, ele se encarregará de amolecer os corações que têm que ser amolecidos e ou endurecer os corações que têm que ser endurecidos. Por isso, igreja cheia não é sinônimo de evangelho puro sendo pregado. Nós estamos vendo nos dias atuais igrejas cheias, lotadas, muitas igrejas cheias de pessoas que estão procurando outra coisa que não seja o evangelho. Ainda que nós, nesse momento de pandemia, estejamos com algumas igrejas vazias, né, e outras nem tanto, mas o fato é que nos últimos anos nós temos visto um florescimento de igrejas, mas não temos visto um florescimento do evangelho. As pessoas procuram a igreja para solucionar problemas pontuais, problemas momentâneos, mas elas não estão na igreja para serem moldadas à imagem e semelhança de Jesus ou serem convertidas pelo evangelho. Então, nesse sentido, igreja cheia não é sinônimo de evangelho puro sendo pregado. O evangelho puro sendo pregado enche igreja? Enche. Nós temos exemplos de muitas igrejas que pregam o evangelho genuinamente bíblico e têm um resultado numérico. É graça de Deus naquela localidade, mas isso não é padrão, tá? Isso não é correto. Ao mesmo tempo que nós temos pregadores que são fiéis à palavra de Deus, exímios homens de Deus, homens habilitados, capacitados, conhecedores do evangelho e pregadores do evangelho genuíno, e nem por isso as igrejas estão super cheias de pessoas, estão lotadas de pessoas, porque o evangelho é quem faz esse processo. Às vezes essas igrejas estão plantadas em um local onde há mais dureza de coração e o evangelho está fazendo o seu trabalho ali, está expondo os duros de coração e condenando aqueles que não se arrependerem, tá? E no fim das contas, o evangelho sempre triunfará. O evangelho sempre triunfará, porque quando o evangelho aponta para a salvação, ele triunfa. Quando o evangelho aponta para a condenação, ele também triunfa, porque essa é a tarefa dele. Se salvar o pecador, ele triunfará. Se condenar o pecador, ele também triunfará.